Fala galera, tudo bem? Eu recebo muitos questionamentos e muita queixa de pacientes meus no consultório sobre o que ele deve fazer quando ele está com uma postura, o que ele pode fazer no ambiente de trabalho. Muitas vezes a pessoa trabalha aleatório, trabalha com computador, então eu sempre recebo queixas com relação a isso. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre 5 dicas que a gente pode tentar fazer para melhorar. E aí assim, eu gostaria que vocês tentassem fazer ou durante o vídeo, tá? Já coloquem em prática aí ou anota para já saber o que vocês precisam fazer para melhorar a postura de vocês durante o trabalho. Então, primeira coisa, ativa o corpo, tá? Então, mobiliza. O nosso corpo foi feito para se mexer, tá? Tudo que vai estagnar, tudo que vai ficar parado, vai gerar dor. Então, se você mexer o seu corpo ativamente, se você transitar por várias posições, tem vídeo meu, inclusive, falando sobre isso aqui. Só você pesquisar que você vai achar. Se precisar, eu deixo um card aqui para vocês, tá? Mas tem vídeo meu falando que é interessante você se mexer, né? Se você ficar parado, vai gerar muita dor. Então, ativa o seu corpo, se mobiliza, se mexe, transita pelas posições, às vezes quando você está em celular ou quando você está aqui, mexe um pouco mais para o lado, mais para o outro, tenta não ficar muito tempo na mesma posição, tá? Mexe o pescoço de um lado para o outro, né? Ativa ombro, circulando o ombro, alonga um pouquinho a mão quando você estiver transitando entre uma atividade e outra, tá? Então essa é a primeira dica, ative seu corpo. Segunda dica, organize o seu ambiente de trabalho, tá? Então o que é organizar o ambiente de trabalho? É deixar as coisas que você vai usar com mais ativação, mais fáceis para você. Então não deixa seu mouse muito longe, o seu teclado muito longe. Se você vai escrever muita coisa, procura não deixar tudo muito bagunçado, folha muito separada. Então tenta deixar tudo bem organizadinho, tudo bonitinho, porque daí você tem mais espaço para você conseguir trabalhar. Com relação ao ajuste de cadeira, aí se você não tem uma cadeira gamer, fica um pouquinho mais difícil, tá? Uma cadeira que você consiga ajustar os apoios, mas você consegue também, se você quiser dicas de usar cadeira, tem vídeo meu falando sobre isso também, tá? Mas é interessante você ajeitar a questão do apoio do seu braço para você conseguir ter um apoio legal na sua mesa, a angulação do encosto não é para ficar muito para trás, nem muito para frente, tá? Então tentar manter um alinhamento de uns 90 graus entre a sua coluna e o assento o apoio das suas costas e o assento da cadeira, tá? Interessante também você sempre respeitar um pouquinho o apoio do seu braço, do seu ombro, para você não ficar nem muito tenso, nem ficar segurando o peso do seu braço pelo seu ombro, né? O monitor, aí é uma dica legal, né? Que a gente pode pegar um monitor aqui, ó, de ladinho. Se você dividir o monitor em 3, tá? O seu olho tem que estar no começo desse primeiro terço aqui, ó, tá? Então, entre o meio da tela e o primeiro terço do monitor, é interessante que você tenha o meio dos seus olhos ali, ó. Então, para mim aqui, ó, ele tá um pouquinho mais baixo, que é o ideal. Então, para mim, essa altura aqui seria o ideal, tá? Isso para mim. Aí para você, você vai ter que avaliar segundo a sua bancada, segundo o seu monitor, tá? Então, o interessante é você trabalhar o seu ambiente de trabalho, ou o ambiente que você vai ficar bastante tempo, para que você consiga ter um melhor desempenho. Terceira dica, pense no seu alinhamento postural, né? Então, imagina que você tem um fiozinho aqui na sua nuca, que ele te puxa para cima, né? Então, se você conseguir alongar, projetar o seu peito um pouco mais para frente, alongar um pouquinho o peitoral, alinhar essa coluna, encostar um pouquinho mais a cabeça, né? Para você conseguir ter um ambiente de trabalho onde você está mais confortável, a articulação está encaixada de forma mais adequada, é a melhor orientação que eu posso te dar com relação ao seu alinhamento postural também, tá? Isso pensando na situação onde você está sentado, né? Se você estiver trabalhando muito de pé, aí é interessante que você alinhe mais sua cervical, que você tenha um ponto de repouso, de equilíbrio entre as suas pernas, né? Então a gente tem vários alinhamentos que a gente pode trabalhar, mas da coluna, que é a principal queixa para quem trabalha de forma excessiva, você pensar nessa linha que começa aqui no comecinho da sua nuca e termina lá no sacro, no cóccix, tá? Você tem que imaginar que você vai traçar uma linha reta e você vai suspender sua coluna inteira por essa linha. Isso ajuda bastante. Cuidado com o seu celular, tá? Então, quarto ponto, cuidado com o seu celular. Por quê? Porque ficar muito tempo na mesma posição, olhando para o celular, vai te gerar lesão, tá? Evidente, o famoso neck test que a gente abomina, que a gente fala, tem um trabalhinho que saiu com o pessoal aqui do Rio de Janeiro, brasileiros, né, que fizeram esse trabalho, mostraram que o neck test ele não é efetivamente lesivo até 6 horas, de 4 a 6 horas de uso de celular. Mas, obviamente, tem pessoas que ficam mais tempo do que isso presos ao celular, tá? Então isso vai gerar mais desconforto, isso vai gerar mais probabilidade de lesão, né? E isso gera um desalinhamento postural, que é o que a gente falou no anterior. Então é interessante que, como já expliquei para vocês, transitar por posições de celular é o que mais vai aliviar, o que mais vai evitar você de ter lesão com relação ao uso de celular. Tá? E quinta e última orientação, e essa eu acho que talvez seja mais importante, é você fortalecer a musculatura. Tá? Então, se você tem, a gente diz na fisioterapia, né, que se você tem uma cervical
lesionada, provavelmente você tem uma dorsal enfraquecida. Então, se você fortalece a musculatura das costas, ela dá suporte para a cervical. Então, se você consegue ter uma atividade física, consegue fazer musculação, consegue fazer um fortalecimento específico, um treino funcional, alguma coisa que vá ativar essa musculatura e vai fazer com que você tenha um músculo trófico, forte e rígido, tá? Vai fazer com que você consiga evitar as principais lesões posturais que a gente tem. Então, os meus trabalhos aqui em times de esporte eletrônico, em consultório, em clínica, são sempre os mesmos. Eu tento trabalhar o fortalecimento como prevenção. Se você consegue fortalecer de forma adequada a musculatura e prepara esse cara para aquela atividade, naturalmente ele vai conseguir aliviar a dor dele e vai conseguir performar melhor. Indiferente se a sua performance vai ser trabalho, se sua performance vai ser um jogo, se sua performance vai ser um atleta, o preparo é sempre o mesmo. Você tem que estar bem preparado para conseguir suportar aquela atividade. Galera, se gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações. Se tiver qualquer dúvida, se quiser que eu aprofunde mais sobre algumas orientações que eu estou dando aqui, é só escrever aqui nos comentários que a gente vai falar mais, tá bom? Valeu!